Bom, boa noite a todos os presentes. Nós começamos hoje mais uma live das nossas práticas que inspiram. Eu sou o professor André Benites, sou professor formador da área de humanas no Cefens. Temos conosco também a professora Eunice, que é professora formadora no Cefens, a professora Miriam, formadora do Cefens, professor Marcos Fortes, que é coordenador do segmento de professores 2 no Cefens. Hoje, a nossa live, nós contamos aí com a inscrição do compartilhamento dos projetos especiais da professora Fernanda Moranza. Como já foi avisado, haverá uma inversão. Depois nós temos o segundo compartilhamento, que acabará sendo o primeiro compartilhamento, que é da professora Georgia Nardi, sobre o PQVAE, e um terceiro compartilhamento, que seria o programa Tempo de Aprender. Eu cumprimento todos os presentes. Quero dizer que essas lives sobre essas práticas que inspiram, elas têm um objetivo de promover as boas práticas. Temos os palestrantes convidados, como aconteceram durante as outras, professores formadores, os quais nós apresentamos aqui, professora Luciana conosco também, se houver mais alguém, mais algum professor formador também. E através desses compartilhamentos de trabalhos envolvidos ao longo do ano de 2021, que foram articulados por toda a equipe do Cefens, com apoio desta ação formativa pela Secretaria Municipal de Educação. Então, nesse momento, eu pergunto se, entre nós, há alguma autoridade do município de Sumaré. Se houver, peço a gentileza de abrir a câmera, estar com a palavra. Seguimos. Antes de começarmos o compartilhamento, eu quero agradecer aí, em nome do Centro de Formação de Educadores Municipais de Sumaré, o Cefens, agradeço em nome da professora Márcia Tognetti, que é a nossa diretora, de toda a equipe gestora do centro e dos formadores. Também da Secretaria Municipal de Educação, pela validação dessa ação formativa, pelo apoio do professor Eduardo Moraes Júnior, que foi o criador das artes, e aos especialistas, professores e demais educadores participantes e presentes hoje na nossa live das práticas que inspiram. E por fim, podemos ir. Eu agradeço especialmente... A casa dela também 6h30. Ia ser os projetos, inverteu, agora vai ser a primeira e depois os projetos. Por fim, eu agradeço especialmente aos palestrantes que hoje que se dispuseram e vão apresentar as práticas que inspiram. Eu peço, antes de passar a palavra ao primeiro compartilhamento, que todos, por favor, deixem seus microfones desativados, preferência talvez por conexão à câmera. Nós teremos aí um tempo de 15 minutos para cada compartilhamento, né, caso haja alguma necessidade de aumento de tempo por conta das tecnologias, nós estamos aqui, e caso não haja, seguimos o nosso cronograma. Quando faltar aí, a partir do começo do compartilhamento, eu estarei atento ao tempo e vou comunicar ao palestrante, faltando 5 minutos aí do seu tempo. Então, a professora Georgia Nardi, ela está conosco. A Jorge estava assim, o André, só... Vamos verificar aqui. O microfone dela não está ativado, George, acho que ela não está nos ouvindo. Agora ativou.
Georgia, nos ouve? Georgia, boa noite. Boa Tivemos aí noite. uma pequena alteração. É um prazer aí estar com você, recebendo a sua prática, o seu compartilhamento. Acho que é muito importante aí para esse momento de práticas que inspiram sobre o projeto que você vai compartilhar conosco. Então, devido a essa alteração, agradecemos e a palavra nesse momento está com você. Obrigada. Olha que bom que eu entrei. Eu falei, eu vou entrar um pouco antes, né? Só que eu estava tendo alguns probleminhas aqui para acessar o Simpla, mas tudo jóia. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de participar, né, nesse evento tão bonito que foi organizado pelo Centro de Formação. Eu me sinto, assim, muito orgulhosa de toda a equipe do realização deste sonho de seminário, evento de compartilhamento das práticas, né? Nossa rede faz muita coisa boa, nossa rede realiza trabalhos maravilhosos. Eu sempre falava isso, né? Que a gente tinha que promover algum momento, uma satisfação imensa. Eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês. Eu gostaria, a hora que eu compartilhar, que vocês me sinalizassem se está aparecendo, tá? Eu conto com a colaboração de vocês aí no suporte. Muito obrigada. Pode ficar tranquila, nós estamos aqui. Então, vamos lá, tá? Eu quero cumprimentar a todos os presentes, todos os participantes deste lindo evento, equipe gestora do Cefens, equipe de formadores que tem realizado assim um trabalho de excelência, principalmente com relação a esse evento. E eu vou apresentar então para vocês as duas frentes de atuação dentro das quais eu atuei neste ano de 2021 na Secretaria de Educação. Uma dessas frentes de atuação foi a concretização de um sonho, que era trazer o programa de qualidade de vida com amor exigente para dentro das nossas escolas. Esse é um sonho antigo e que esse ano nós tivemos a oportunidade de concretizar, tá? Então, eu coloquei nessa página inicial, né, o logo do PQVAE Escola, da Secretaria Municipal de Educação, do Ministério Público do Estado de São Paulo, da Federação do Amor Exigente, e o logo do evento, que, por sinal, eu achei maravilhoso, quero cumprimentar Ricardo Moraes, então aproveito para parabenizar, que ficou assim maravilhoso o trabalho. Então, eu vou trazer no primeiro momento um histórico do amor exigente nas escolas municipais de Sumaré, tá? Apenas este ano para o município. A gente vem vindo numa trajetória, né, que começou em 2017, o promotor de justiça, o Dr. Denis Henrique Silva, ele reuniu uma equipe da qual, inclusive, participou a nossa secretária de educação na época, né, a professora Mirela Cia, a fim de realizarem a formação Educaê, que ela é uma capacitação para voluntários, para que eles possam grupos de amor exigente. Esse curso que essa equipe, que na época era composta, né, por 13 pessoas, foi fazer, é o Educaê,
15 encontros, porque são realizados 15 encontros de formação. Em 2018, então, 2017, né, com a equipe da coordenadora geral da prevenção da Federação do Amor Exigente, da Bernadette Maciel. Então, foi feita uma reunião, né, o Dr. Denis e todas as pessoas envolvidas, para iniciarmos uma formação Educaê dentro da Prefeitura Municipal em Sumaré, em algumas secretarias. No dia dessa reunião, a Mirela não pôde comparecer e ela pediu fosse representá-la. E aí participei da reunião e acabei saindo de lá como a coordenadora da prevenção no município de Sumaré. E aí também foi escolhida nesse dia a coordenadora para o grupo de amor exigente, a assistente social Rosária Martins. Ela é a coordenadora do grupo responsável, então, pela parte de prevenção. Aí, em 2018, nós iniciamos com gestores da rede do Educaê. Então, no primeiro semestre de 2018, nós fizemos com orientadores, no segundo semestre com os coordenadores, inicialmente os coordenadores do fundamental. E nessa época, quando nós começamos, fizemos a sensibilização para que esses gestores multiplicassem, que levassem ali os princípios estudados em cada encontro dessa formação para estudo e discussão dentro das unidades escolares. Em 2019, nós fizemos a formação Educaê para diretores, assistentes e equipe do Cirase no segundo semestre. E tivemos um projeto piloto de formação Educaê diretamente com os professores da escola professora Eliana Minchin-Vogan. Então, nós fizemos essa formação direto com os professores em horário de coordenação. 2020, da prevenção aqui em Sumaré, passei a integrar a equipe de prevenção da Federação do Amor da Bernadette Maciel, a integrar essa equipe. O nosso trabalho em 2020, devido ao contexto da pandemia, então não podíamos ter as reuniões presenciais, não podíamos continuar com o Educaê dentro da nossa rede, pandemia. Então, nós da equipe de prevenção, da equipe geral, montamos uma produção de Educaê, né, que é a formação à distância, e também a formação do Amor Exigentinho. Então, nós montamos no YouTube, no canal do Amor Exigente, vou colocar FAD Educaê, e tem o FAD Formação. No Educaê, eu participei na elaboração de um encontro, de um princípio, nós nos dividimos. No Amor Exigentinho, eu participei de todos os princípios dentro da faixa etária de 10 a 12 anos. Nós nos dividimos para fazer materiais para que pudessem ser estudados por todos aqueles que tivessem interesse de conhecer mais sobre o amor exigente. Então, nesse sentido, o nosso município de Sumaré ele foi representado dentro desse trabalho a nível de federação de amor exigente, num momento que a gente não conseguia presenciais. E aí aqui está só um exemplo, tem aí o do Educaê. Georgia, desculpa interromper, é que está travando. Amor exigente. Você está perto do roteador, alguma coisa? Ela está cortando a sua fala.
Miriam? Consegue me ouvir? Problema na transmissão, Miriam? Isso, tá travando. Eu estou assim, bem perto do roteador. É que aqui na minha casa, no Vila Flora, às vezes melhorou ou continua travando? Tá travando ainda um pouco. Mas tá dando para entender, só para te avisar, porque às vezes pode sumir a voz, tá bom? Tá, então tá bom. Se estiver travando muito, a minha conexão. Eu não gosto muito de ficar com o vídeo fechado, mas nessa parte aí da apresentação é mais importante que vocês ouçam e vejam a apresentação. Bom, então aqui nós temos apenas assim um exemplar desse material. E aí em 2020 resolvemos implementar o programa Qualidade de Vida com Amor Exigente dentro das escolas e Fundamental 1, certo? O programa com qualidade de vida com amor exigente dentro da escola, ele é um trabalho em que os professores realizam a ação dos princípios do amor exigente dentro das salas de aula, procurando, certo? Então, não é o trabalho do amor exigentinho, porque o trabalho grupos de amor exigente, os grupos de família, cônjuge, sobriedade. PQVAE escola, ele é específico para a gente desenvolver reuniões regulares, para a gente estruturar e organizar. Nós organizamos uma programação curricular contendo os princípios do amor exigente, mas sempre alinhados à BNCC e ao currículo paulista, para que esses princípios pudessem e não ficar aquela questão de mais um projeto. Então, a intenção é estabelecer um diálogo. E muitas pessoas puderam perceber que aquilo que a gente propunha dentro do estudo dos princípios, já eram atividades trabalhadas. Precisava alinhar o planejamento a toda essa proposta. Foi criada uma pasta no Drive para organizar os materiais, bem como para compartilhar os materiais, os planejamentos e atividades. Essa pasta a gente separou por segmentos, a gente procurou organizá-la dentro da organização ideal, porque dentro de cada segmento, princípio, que ele vai demandar mais tempo. Então, assim, a gente quis começar a disponibilizar o material para já ajudar os professores, mas é um trabalho que não está pronto, tá? Então, esse drive é um material que ele foi montado de professores para professores. Então, a gente ainda tem um longo caminho pela frente para deixar cada vez mais organizado. Nós realizamos, né, no primeiro semestre, encontros de orientação técnica no formato síncrono, né, em tempo real, como a gente está fazendo aqui hoje, nos meses de abril, maio e junho. E nesses encontros participaram, assim, em média, 700 profissionais, entre professores e gestores, por encontro. Então, foi algo, assim, muito robusto dentro do município. A gente, por meio da tecnologia, conseguir reunir essas pessoas
para sensibilizar presencial, mesmo com uma capacidade reduzida, não dava mais para a gente fazer os encontros síncronos como antes. Então, aí nós fizemos no formato online por meio do Google Forms. Então, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro. E desses encontros também participaram a média. Só que nesses, então, o público. Então, gente, assim, nós conseguimos. E eu sei que não era o momento adequado, porque é muito difícil. Começar seu amanhã a partir de março de 2020. Então, assim, ficava muito difícil. Vamos esperar o momento mais adequado. Vamos começar a trabalhar dentro do nosso limite, dentro daquilo que é possível. E assim nós fizemos. E aí, então, nós, nesse último encontro, promovemos uma avaliação, tá, do trabalho que foi realizado. E essa avaliação, ela foi muito positiva. Então, aqui eu vou de pizza, porque primeiro tem. Então, vejam, os conteúdos propostos nos encontros subsidiaram a sua prática e possibilitaram reflexões das práticas. Então, vejam que a maioria, né, das avaliações girou entre o nível 5 e o 4, que eram as avaliações muito positivas, tá? Totalmente insatisfatório, e o 4 superou as expectativas, né? Então, vejam que a nossa avaliação, ela foi bem positiva. O gráfico aí dentro dessa mesma pergunta, né? Então, o gráfico em pizza, ele mostra melhor para a gente. Na segunda, a exploração com a BNCC e o Currículo Paulista, então também, né, nós tivemos, assim, uma proporção muito grande de avaliação amplamente positiva. As propostas de atividades estavam adequadas e passíveis de exploração em sala? Então, também, né, nós tivemos uma avaliação, assim, bem positiva. A metodologia utilizada pelos formadores PQVAE, né, e no caso, nesse último semestre, eu fiquei à frente dessa formação. Então, também, nós tivemos a avaliação bem relevante. A organização dos materiais no Drive. E nós colocamos uma pergunta, por quê? Há uma intenção de nós oferecermos a formação do Educaê, que é a formação dos 15 encontros, dentro do horário de formação continuada do Cefens para 2022. E aí foi feita essa formação específica para se aprofundar mais no amor exigente, né, dentro dessa proposta de estudar os princípios. E nós tivemos 61,2% que manifestaram, sim, o interesse. Então, a direção do Cefens, né, a coordenadora pedagógica e a supervisão do Cefens, estamos verificando, então, essa possibilidade de nós oferecermos uma turma no segundo semestre, formando todos os nossos professores envolvidos nesse segmento.
esse foi o para implantar, né? Araraquara fez a... Bem, começaram com a equipe gestora multiplicando nas escolas, e aí depois eles começaram a formar os professores. Esse ano, eles terminaram a última turma de professores. Então, foi aquilo que eu falei para vocês, né? A gente precisava começar, mesmo que pisando em águas mais rasas, mais superficiais, para depois chegarmos em águas mais profundas, né? Então, essa é a nossa intenção, né? De trabalhar, trazer cada vez mais os esclarecimentos aos professores, subsídios aos professores, para que esse trabalho, de fato, seja incorporado. Nós já percebemos que no início houve alguma resistência, insegurança, mas aos poucos, muitos professores sinalizaram isso na hora de escreverem seus comentários, né? Que no início ficaram preocupados, assustados, mas que depois acredito que para 2022, desculpa, ficará mais tranquilo ainda, certo? Professora Georgia, Oi? nós temos aí 5 minutos para Encerrar, tá bom. Eu vou correr um pouquinho, porque a outra parte ela é bem rápida, tá bom? Muito obrigado. Aqui a equipe que faz parte do PQV-AE no município, então o doutor Denis, eu, a Érica Caires, orientadora Tieta, a Fernanda Moranza, dos projetos especiais, a Cidinha Rodrigues, que é a gerente de educação, a Silvana Monteiro, do Núcleo de Inclusão, a Valderice Alves, que é do Grupo Renascer de Sumaré, tá? E essa mesma equipe integra a equipe do Educaê no município de Sumaré. Bom, agora eu vou falar rapidamente sobre a outra frente de atuação que eu tive dentro da secretaria, que é com relação ao programa Tempo de Aprender, que é um programa da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação. Esse programa, ele ter condições para a melhoria da alfabetização dos alunos, para que eles estejam alfabetizados até o final do segundo ano do ensino fundamental, tá? Esse programa, ele é um pouco 2018 e 19, só que dentro, né, do Tempo de Aprender, a gente tem uma especificidade. Ele vem com 4 eixos. O apoio pedagógico, o aprimoramento das avaliações da alfabetização e a valorização dos profissionais. Nós já começamos com o eixo, o programa, né, já começou com o eixo 1, para os próximos, nesse eixo 4. O programa ele vai ser implementado durante 8 meses em 2022. Então, nós temos os normativos aí que regulamentam, né, o tempo de aprender, tem o decreto de 2019, a portaria 280 de 2020 do MEC, que institui o programa Tempo de Aprender, e a resolução FNDE, liberação de recursos para as escolas desenvolverem esse programa. Dentro do eixo 1, nós temos formação para professores, então os cursos práticas de alfabetização, práticas de produção de texto e tem também o ABC, a formação para gestores, né, a certificação avançada para o manual de boa ação. Então, estas 3 frentes aqui já estão no apoio pedagógico para recursos para alfabetização, que é o SORA. É uma plataforma que ela é destinada à distribuição de materiais,
aplicativo para celulares, onde os alunos, por meio de games, questões da leitura, temas, e o apoio financeiro, né, da alfabetização, que é o PDDE Alfabetização, da nossa secretaria, que são público-alvo do programa, já estão com dinheiro em conta. O dinheiro chegou no... reprogramar esse recurso para a gente iniciar em 2022. Estamos já finalizando, que são profissionais que estarão junto ao professor alfabetizador da sala, auxiliando dentro desse PDDE, o diretor, além de transporte e alimentação dos assistentes, ele vai adquirir materiais para serem utilizados na alfabetização dessas crianças, materiais de consumo. Educação infantil e anos iniciais, tudo isso dentro das ações do programa. O aprimoramento das avaliações, então nós tivemos avaliação de fluência em leitura e estão à disposição dos professores, eles podem se cadastrar e poder baixar essas avaliações. Como nós vamos implementar em 2022, os diretores... Oi? Você também fará o compartilhamento que está para a gente aqui do projeto Tempo de Aprender, deste que você está falando agora? Dos recursos? São dois? É o PQA, os dois são você que vai falar? É você? A internet, ela está... Porque aí você teria um tempo mais alongado, porque hoje nós temos... eu vou compartilhar o material, tá bom? Hoje aqui nós temos aqui que era o segundo compartilhamento. Isso. Eu já terminei. Que está com você. E aí... Isso. De você. Compartilhado com os professores, tá? André, você fechou o seu áudio. Jorge, desculpa, acho que eu falei, estava com o áudio fechado. Ficou cortando um pouco. Se esse for o terceiro compartilhamento, o tempo de aprender, não é 5 minutos, você tem um tempo mais alongado. Tá, o tempo de aprender é o outro. Então, se você já entrou nele, aí você teria mais tempo, você pode apresentar com calma, eu peço desculpas. Então tá bom. Então eu vou voltar lá. Fique mais tranquila. Tá bom, obrigada. Bom, eu tinha parado nessa parte aqui das avaliações, né? Por meio do CAED, já foi organizado, inclusive dentro do centro de formação, a coordenadora Daniela foi responsável por orientar as escolas, os coordenadores. Então, eles realizaram, né, essa avaliação de fluência em leitura. É uma das ações do programa, tá? E a outra parte é a parte das avaliações formativas. Essas avaliações, elas já estavam disponíveis desde esse ano. Inclusive, eu comentei com os coordenadores que se eles quisessem aproveitar os arquivos que estavam lá para fazer as avaliações deles do primeiro, segundo ano, né? Até das outras séries, porque dentro dessa plataforma, a gente tem até o ensino fundamental 2, tá? Então, se eles quisessem aproveitar, usar como avaliação, esse ano. Agora, para 2022, primeiro e segundo ano, que a escola recebeu o recurso, essas avaliações, conforme elas forem sendo colocadas na plataforma, né? Então, tem avaliação, ela vai ser sempre bimestral. O diretor pode usar aquele valor de consumo
Então, assim, o PDDE alfabetização, você tem uma proposta de trabalho, mas falta o recurso, né? Com o PDDE alfabetização, e eu estou orientando periodicamente, tenho enviado arquivos com orientações aos diretores dessas escolas, né, sobre como que eles vão fazer, em que pode gastar, coloco toda a parte de fundamentação legal que rege para não ter problema depois na prestação de contas. A gente sempre sensibiliza que para fazer o gasto, fazer o uso dessa parte da verba para material de consumo, que é muito importante reunir a equipe de professores, né, para verificar as reais necessidades. Porque, né, dentro da ideia do programa Dinheiro Direto na Escola, né, o PDDE, essa questão da descentralização, porque o diretor, ele vai coleta, depois ele reúne a associação de pais e mestres, que são as unidades executoras, né, de todas as ações do FNDE. Então, muito não tem recursos, então fique atento, participe, né, das reuniões, dê sugestões. Toda essa parte que eu estou falando para vocês sobre as ações do FNDE, os gestores têm a disponibilidade deles dentro daquela formação que eu mostrei anteriormente aqui, olha, para os gestores da alfabetização. Essa formação, inclusive, se tiver algum gestor aqui nesta reunião, eu incentivo novamente que possam fazer esse curso, porque ele tem 6 módulos. Cada módulo vai falar de uma ação. Um módulo fala do programa de transporte escolar, o outro do programa de alimentação escolar, o outro vai falar do próprio PDDE, do Fundeb, do programa do livro didático, da gestão de pessoas de uma escola. Então, é um curso que todo gestor ele deveria fazer, porque além da formação ali dos vídeos que você assiste e tudo mais, você tem para você ter sempre à mão, no caso de você ter. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, eles destinam as verbas, mas precisa ter a boa utilização dessas verbas. E quem faz isso? A equipe escolar como um todo, a equipe escolar envolvendo todos, inclusive a unidade executora, que no caso são as associações de pais e mestres. E isso dentro do programa Tempo de Aprender é um caráter muito importante, né? De você olhar para o pedagógico da sua escola e lançar mão de recursos que venham a toda essa parte, tá? Ela é uma plataforma pública, tá, gente? Todo mundo pode ter acesso a essa plataforma. Podem entrar no site do programa Tempo de Aprender. Quando vocês localizarem esse ícone e clicarem nele, vocês podem se cadastrar dentro dessa plataforma e ter acesso às avaliações, tá? Essas avaliações, elas podem ser discutidas no momento de avaliação e até no sentido de verificar se aquilo está adequado ou não, porque não é porque está lá disponível que, né, vamos aceitar engolir, né, goela abaixo aí. Vamos avaliar. Quando a gente coordena localmente o programa, a gente participa de fóruns, a gente também pode
oferecer o feedback do que está acontecendo na rede. Então, é um trabalho que deve ser construído a várias mãos, tá? Gostaria de abrir para comentários que o que diferencia o tempo de aprender do mais alfa? Tempo de aprender recurso financeiro para alfabetização e as avaliações. E tinha uma parte também de formação. Mas o tempo de aprender, ele vem investir pesado na formação de professores, na formação de gestores, destinação de recursos, o Programa Nacional do Livro Didático alinhado a tudo isso, e depois a última parte, que vai ser da valorização de professores, inclusive vai ter destinação de bolsas de estudos em universidades parceiras. Então, tem todo um olhar que mais para frente vai acontecendo, ok? Então, com relação a essa parte, aos programas aí do MEC, é essa parte que eu tenho atuado no momento, tá? Está escola, que ele é mais destinado ao ciclo 2, já iniciou escolas que estavam com o IDEB assim, apurado, eram para esses estados, municípios, com essas escolas mais vulneráveis. Mas, posteriormente, nós também teremos aí algum programa para o ciclo 2. Então, eu agradeço a atenção de vocês por terem me ouvido e também já peço desculpas, porque, assim, à noite aqui, por mais que você coloque modem, a coisa fica complicada, tá? Eu estou aqui à disposição para esclarecimentos e comentários. Obrigado, professora Geórgia. Uma apresentação aí muito salutar, trouxe aí bastante esclarecimentos. E eu abro nesse momento aí para comentários. Posso fazer um comentário? Por favor. Geórgia, eu quero fazer 2 comentários. Um enquanto formadora e o outro enquanto mãe, né? Enquanto formadora, realmente o que a Geórgia falou é verdade e aconteceu, né? Quando chegou o projeto, até a gente, eu digo, professores, se acostumarem com o que era para ser feito, conseguirem ver essa relação que a Geórgia falou, que não era um a mais, né, Geórgia? Seria um complemento e para a gente introduzir e agregar ao que já é feito. Demorou um pouco elas entenderem isso e fazerem, né, e colocarem em prática. Mas depois, ao perceberem esse movimento, eu percebi, enquanto formadora, que foi fluindo melhor o projeto, foram entendendo que você consegue agregar a outros e fazer um pacote ali, não são caixinhas. Então, enquanto formadora, eu tive essa visão, que do início que o projeto, né, quando o projeto começou até agora, no final, é outro olhar e outra prática do professor, tá? Então, eu queria te falar isso, a gente não está sabendo muito mais, mas eu, enquanto formadora, percebo isso dos meus professores, esse maior comprometimento, essa maior adesão, maior consciência em relação ao projeto. Agora eu vou falar quanto mãe, porque meu filho é aluno da rede, ele está no 4º ano, eu tenho o outro filho que está no 1º, e tanto um quanto o outro vieram com atividades, e tinha lá escrito que era uma atividade PQV. Talvez um outro pai não sabia nem do que se tratava, só estava constando lá no cabeçalho e tudo mais. Eu não sei se para os outros pais fica tão claro qual é o objetivo do projeto e tudo mais. Mas eu que conheço e vendo a atividade que vinha para casa, eu quero falar quanto mãe. E eu acho que esse depoimento agrega bastante aí para você. Esse feedback da família. Muito gostoso. Todas as atividades PQVAE que eu recebi dos meus filhos foram muito prazerosas em fazer. Foram todas atividades que envolveram a família, né? Então, o Lucas vinha com atividade para entrevistar a família, para conversar com a família, para junto construírem alguma coisa para escrever ou para
produzir. Então, tinha uma parte que ele fazia, sim, com os colegas e com a professora, mas tinha a parte que era feito em casa. Então, querendo ou não, é uma sementinha que é plantada nessa família, e às vezes, muitas vezes, a família, com a correria do dia a dia, a gente não tem esse tempo de sentar e conversar com nossos filhos, esses assuntos e essas questões. E aí, que lindo a escola e o projeto trazer isso para a família. Então, eu acredito que tenha surtido muito efeito lá na casa dos alunos também, Jorge. Então, assim, eu queria dar esses 2 depoimentos, como formadora, o meu olhar, e como mãe, que foram todas atividades muito prazerosas em realizar com os meus filhos, tá bom? Obrigada, Lu, que lindo. E olha, eu queria dizer o seguinte, algumas escolas organizaram momentos para que eu pudesse conversar com os pais, diretamente com os pais. Ô, Jorge, tem até um caso que eu quero contar. A babá dos meus filhos, você conhece minha história, ela está com eles desde que eles nasceram. E no ano passado ela mudou para Aras, né? Eles chamam de vó e tudo mais, e sentem muito essa ausência. Aí entrou a pandemia, piorou, então a gente fazia quase um ano que não via, não visitava, não via. E esses dias para trás eles foram, né, visitá-la, viram ela, tudo. E logo, uma semana depois, veio uma das atividades PQVAE que falava de sonhos, falava né? E aí tinha várias perguntas, e aí no fim estava assim, e você? Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? O que você mais gostaria? Eu até mandei a foto para ela e ela me respondeu um áudio chorando, mas ele escreveu, o meu sonho é poder visitar minha avó mais vezes. Aí eu tirei a foto, mandei para ela, e ela se emocionou toda, porque é um xodó, né? Olha que lindo. Então, assim, Sim. olha a grandeza do projeto, né? Como envolve muitas o fortalecimento coisas. de Exatamente. vínculos. Muito legal, Fortalecimento Jorge. de vínculos. E, assim, da experiência que nós tivemos, Lu, com esses encontros com as famílias, foi uma receptividade, assim, muito boa mesmo. Sabe? Os pais fazendo perguntas, fazendo comentários, pedindo sugestões. Então, assim, precisávamos iniciar. Estamos pisando em águas superficiais? Sim, porque aí eu até falo uma coisa, quando a gente chega diante de uma piscina, de um lago, de uma lagoa, você vai logo mergulhando no fundo ou você vai tateando ali até onde você pode ir pisando com segurança? É assim que a gente deseja fazer esse programa, para trazer qualidade de vida, porque nós não estamos aqui para falar de vícios, de drogas, mas nós estamos falando de qualidade de vida, para evitar que essas coisas cheguem lá na frente, tá? Muito obrigada mesmo. Esse feedback vem só a agregar. Muito bom, obrigado mais uma vez, professora Geórgia. E nesse momento eu passo a palavra para o professor Marcos Fortes, coordenador do Centro de Formação, coordenador da equipe de Professores 2. Nesse momento, a palavra está com o professor Marcos Fortes. Após o professor Marcos Fortes, para já ficando preparada, nós também vamos receber a professora Leila dos Santos. Professor Marcos Fortes. Boa noite, André. Boa noite a todos. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a Geórgia, né, pelo trabalho de excelência que ela sempre faz na rede, né, fazendo a diferença aí. Parabéns, viu, Geórgia? Eu vou apresentar aqui o trabalho da Fernanda, ela não pôde estar. Eu, assim, não conheço o projeto, recebi os arquivos agora, mas eu conto com a ajuda dos membros da equipe dela. Tem alguém aqui da equipe da Fernanda que pode colaborar em algum comentário após a apresentação dos vídeos? Só para a gente saber. Tem? Não tem? Então, tudo bem. Então, nós vamos passar o vídeo. Não, né? eu acho que tem, Marcos. Quem tem? Meninas do projeto especial, vocês podem auxiliar a gente, que a Fernanda vem aqui hoje? Tô vendo a Nádia. Quem mais tem do projeto aqui? Peraí, Marcos, eu vou olhar aqui. Tá, então vamos fazer assim. Enquanto o pessoal vai aí, né, pensando de como pode contribuir, eu vou já passar a apresentação para a gente ganhar tempo, tudo bem?
A Fernanda, ela teve um compromisso agora, né? Houve um choque de agenda e ela não pôde estar aqui conosco. Enquanto o professor Marcos Fortes nos faz aí, coloca a apresentação, eu queria ressaltar e lembrar a todos que é muito importante essas práticas, que principalmente o compartilhamento dessas práticas aí, para a gente entender e refletir tudo aquilo que aconteceu durante o ano e compartilhar. Tudo que é bom tem que ser visto, tem que ser mostrado. Marcos, você precisa liberar o seu áudio, por favor, senão a gente não consegue ouvir. Pessoal, saiu o áudio aí ou não? Não, você tem que colocar o vídeo e abrir A hora o que seu você vai compartilhar no Zoom, a hora que você coloca para compartilhar a tela, vai abrir uma janela, no cantinho inferior esquerdo, tem lá para marcar compartilhar com o som. Deixa eu ver se eu consigo, gente, que é a primeira vez que eu estou usando o Zoom aqui. Eu ouvi o áudio, Marcos. Tava meio baixinho, será que às vezes o volume... Eu estou no computador e eu ouvi bem. Agora está sem som. Olha, eu acho que eu vou passar para a Miriam apresentar. Você consegue, Miriam? Eu não estou achando aqui onde inclui o som. Essa ferramenta eu também desconheço, mas eu consegui apresentar liberando o áudio do meu computador. Nossa, você está cortando muito, Miriam, a sua fala. Só minutinhos, né? Eu vou trocar de internet. Tá. Ô, Jorge, onde você disse que inclui som no canto? Marcos, eu vou mandar uma foto para... Bom, dessa forma, até conseguimos sanar as questões técnicas, eu vou fazer a sugestão, se a professora Leila estiver pronta para a sua apresentação, eu sugiro que nós, mais uma vez, façamos aqui a troca. A professora Leila apresenta e deixamos por último os projetos especiais. Pode ser. Melhor, André, se ela puder. Leila, pode ser? Então,
Nós estamos recebendo aqui hoje para compartilhar conosco a professora Leila Rosana dos Santos, professora e orientadora da EMF Nilza Tomazini. Hoje ela nos trará a perspectiva entre olhares, escutas e ações com esperança. A vida vai dando certo. Professora Leila, boa noite. Agradecemos o seu compartilhamento. Assim que o seu tempo estiver se esgotando, eu abrirei a câmera e colocarei aí os últimos 5 minutos. A palavra está com você. Queria agradecer, né, pelo convite de estar com vocês essa noite e ter essa oportunidade de compartilhar. O objetivo desse encontro é compartilhar um pouco da nossa rotina e apresentar quem são, né, os personagens que estão ali na EMF Nilza. E esse tema eu escolhi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, está perfeito. Então, tá bom. Esse tema eu escolhi porque eu acho que ele vem de encontro com tudo aquilo que a gente faz todo dia na escola, né? Tem um olhar diferenciado, estar atento ao movimento das pessoas, de ter a escuta e planejar ações com esperança, porque a gente planeja as coisas com objetivo, com algumas metas, na certeza, na expectativa, na esperança que a gente vai alcançar, né? Então, e algumas coisas a gente consegue, outras não, mas a gente está sempre se renovando e buscando para que as coisas venham a dar certo. E eu acho que esse tema, ele resume o nosso trabalho lá. No outro, para falar de educação lá no Nilza, eu acho que não tem como a gente não falar da professora Nilza. A gente vai voltar um pouquinho no passado, na história, porque, para mim, ela foi a pioneira da educação lá. A nossa escola ela foi inaugurada em 1988, quase 33 anos de EMF Nilza lá no Matão. Antes da escola, aquilo lá era um campo de futebol que tinha uma terra dura que o povo jogava a bola lá. Mas a professora Nilza Tomazini, ela fez um diferencial na região do Matão. Ela é de Rio Claro, ela nasceu em 11 de outubro de 1936. Ela e a irmã dela, Nilda, eram irmãs gêmeas. Ela tinha o pai que era chapeleiro e fazia música aos finais de semana. A mãe cuidava da casa e dos filhos. Ela tinha uma irmã mais velha. E a professora Nilza Tomazini, ela dedicou à educação. E ela fazia uma vidinha que muitos de nós ainda continuamos fazendo. Ela morava em Rio Claro, ela acordava 4 horas da manhã, pegava o trem, andava 80 quilômetros até chegar em Hortolândia. Chegando em Hortolândia, ela pegava um ônibus e ia até a Minasa. E depois ela seguiu o restante do caminho através das caronas que ela recebia da comunidade, dos charreteiros, né, que ali passavam. E ela foi um diferencial na região do Matão, enquanto professora. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu olho é esse quadro dela na porta, né? Então, você vê que a história, né, é um espaço, para mim, um espaço sagrado, onde tem outros que estiveram lá, que deixaram o seu legado, e a gente faz a história movimentar, continuar. A dona Nilza foi uma pessoa muito querida. Ela se aposentou e trabalhou na região do Matão, e ela veio falecer dia 5 de agosto de 86. Ela teve um agravamento de saúde por conta de problemas cardíacos, e ela veio falecer. Mas o legado dela está lá, e ela foi uma professora muito querida. Hoje, nós estamos lá, 33 anos. O campinho de futebol virou EMF Nilza, e nós estamos lá, dando continuidade a essa história. Muitas pessoas passaram pelo Nilza, e atualmente a nossa escola conta com 1.100 alunos, distribuídos entre Fundamental 1, do 2º ao 5º ano, no período da tarde, Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, no período da manhã.
Nós temos 56 professores, 19 funcionários que estão à frente dos trabalhos, né? Que além de assegurar, né, a qualidade, garantir a segurança deles, garantir e promover um processo de ensino-aprendizagem com qualidade, né, que vise priorizar o bem-estar e o convívio dessas crianças lá. Eu estou lá, eu cheguei lá. Eu sou Leila Rosana dos Santos, como o professor André apresentou. Eu estou há 9 anos na orientação, e é uma área que eu me identifico, que eu gosto por demais. 7 anos eu trabalhei no Fundamental 1, na escola Eliana Michimvoga, a minha parceira de colega Rogéria, foi um grande aprendizado. E há 2 anos eu estou no Nilsa. Cheguei no começo da pandemia, teve que fechar as portas, mas a gente trabalhou e se reinventou e se reconstruiu da melhor forma. Então, há 9 anos que eu estou à frente do trabalho de orientação, e é um trabalho que eu gosto por demais, porque eu aprendo muito, e é um grande aprendizado para mim. Quando eu cheguei na Nilsa, então, quando você chega num lugar novo, diferente, eu acho que a escuta e o olhar diferenciado, ele faz toda a diferença. Então, quando eu cheguei, eu pensei em fazer uma pesquisa. Confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque era Fundamental 2. Alguns alunos do Fundi 1 eu encontrava, então eu me sentia mais em casa. Eu fui muito bem acolhida lá. E eu pensei em fazer uma pesquisa com os alunos e uma pesquisa com os professores. E foi a partir dessa pesquisa que me deu o referencial para o plano de convivência da nossa escola, porque no dia que nós apresentamos lá, compartilhamos com o Arthur, o pessoal do GPEM, eu gravei lá uma fala que ele disse assim, ó, que o plano de convivência ele tem que ter expressão fidedigna da realidade da escola. E naquele momento eu fiquei feliz, porque o nosso foi embasado nisso. Nessa primeira entrevista, os professores me ajudaram, separei umas questões e pedi que, em grupo, eles perguntassem para os alunos. Então, a pergunta era para os meninos: o que você vem buscar aqui na escola? Como que você pretende alcançar o que você busca? Quais são as maiores dificuldades que você vivencia na sua rotina escolar em relação com seus colegas, com os outros alunos, com os seus professores, com os funcionários? O que é bom na escola? O que precisa melhorar? E o que você precisa? O que você pensa que pode mudar? Esse foi a pesquisa feita com os alunos. Com os professores, os colegas, os profissionais os coordenadores de equipe, cada um dentro da sua área, sentou com seus professores e responderam o questionário que eu pedi que eles me ajudassem. Então, para os professores, eu pedi que respondessem: o que você espera da orientação educacional? Em que situações no seu dia a dia, em sala de aula, você acredita que eu posso auxiliá-lo? Cite quais são as maiores dificuldades observadas ou vivenciadas em sala de aula em relação ao aluno com o aluno com o professor. O que você acredita que deve ser melhorado? O que está dando certo? O que deve ser mantido? O que não funciona e o que precisa ser retirado? Então, a partir dessa pesquisa, eu tabulei, e o resultado disso eu compartilhei com a equipe gestora, nas nossas reuniões, às quartas-feiras, semanais, onde a gente discutia e a gente fazia lá o nosso planejamento. Infelizmente, com a pandemia, a gente não conseguiu colocar algumas coisas em prática, mas conversando com a Thalita no GPEM, para o começo do ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar fazendo, né? Porque a rotina da escola é dinâmica, entra aluno, sai aluno, chega professor, vai professor. Então, eu acredito que isso é um pontapé inicial para o nosso plano de trabalho, para o nosso plano de convivência, para alguns projetos que eu escrevi, outra escola. E tudo isso só deu certo porque a gente tem que ter uma equipe.
E lá na nossa escola nós temos os nossos professores que estão à frente, que se preocupam, que buscam alternativas, que promovem o diálogo, que promovem aulas debaixo das árvores que tem lá. Isso é muito bom. E para falar dos professores, eu acho que Rubem Alves, com essa frase, ele é perfeito em relação a isso, que ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, a gente continua vivendo aqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O educador, assim, jamais morre. Eu acho que ele foi bem feliz. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Então, aqui é um pouco dessa equipe, desses nossos professores. Nós precisamos dos professores, mas a gente também precisa dos nossos funcionários. Alguns que, assim, não são formados, não são da área de educação, mas que estão ali à frente, aprendendo e fazendo a grande engrenagem funcionar. E o Ferreira Goulart, eu trago aí uma fala do Ferreira Goulart que eu acho bem bacana, que fala do homem comum. Sou um homem comum de carne e de memória, de osso e de esquecimento. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas. Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo nada na vida, amigo, nenhum sentido, se não lutarmos juntos por um mundo melhor. E agora eu vou mostrar para vocês quem são esses homens e mulheres comuns que todos os dias, a partir das 6h30, estão lá na escola, contribuindo, se doando, compartilhando saberes e nos ajudando a fazer as coisas funcionarem. É uma equipe grande, temos 19 funcionários, e que estão ali, todos alegres, dando bom dia de manhã, um apoiando o outro, e isso é maravilhoso. Nós temos também o nosso quarteto fantástico, que eu chamo, que são os nossos coordenadores de equipe. O Claudinei, frente da educação física e de artes, a Luciene, a Ana Vívia, a Miriam. São eles que, junto com a equipe gestora, planejam e estão dando todo o apoio e suporte para os nossos amigos professores que estão ali, dentro da sala de aula, segurando, né, todo um trabalho. Então, é essa equipe, é esse quarteto fantástico que está ali todo dia e que eu tenho aprendido por demais com eles. Não poderia deixar também de citar aqui a nossa equipe gestora, representada pela nossa diretora Ana Maria, Antonieta, que é a nossa assistente de direção, Fernando, meu parceiro, todas as horas que a gente conversa bastante. Então, é tudo alinhavado. E o João Cabral de Melo Neto, ele fala, nessa fala, que um galo ele não tece uma manhã sozinho. É preciso que todos estejam engajados, com propósito comum, para que as coisas fluam, para que as coisas deem certo. E eu, nesses 2 anos que eu estou lá, o que eu observo, que eu escuto e que ajudo no pouco que eu posso, eu observo que é uma grande família, é a família Nilza, que juntos têm um propósito maior numa comunidade que tem grandes problemas, grandes desafios, mas que são grandes guerreiros. Eu falo que aqueles meninas e meninos são os nossos guerreiros do Apocalipse, e nós estamos ali para acolhê-los, para envolvê-los e ajudá-los da melhor forma. Todos os dias eles estão lá no portão. Uns vêm de ônibus, uns vêm a pé, uns vêm de bicicleta, e eles vêm na maior alegria. E eles têm sonhos, eles têm projetos, e eles acreditam em nós. Então, que a gente possa ser esse referencial de levar para esses meninos um pouco de esperança, um pouco de alegria. Foi 1 ano e meio de pandemia. Muitas coisas tristes aconteceram, mas nós temos a capacidade de nos reinventar, de nos reerguer e nos abraçar. E essa frase
aí da Ana Giacomo, que eu também gosto muito. Eu acho que ela resume um pouco que a vida ela é tecida com os fios disponíveis de cada agora, de cada respiro, de cada ação, de cada acontecimento, de cada sabor. E aí a nossa horta Udu arrasou, e outros colegas. Essa tecelã que olha para você nesse instante me olha também. O que ainda não veio, quem sabe? Eu não sei. O sabor é presente. Saber é quando a gente desembrulha. Que nós possamos, cada um dentro do seu trabalho, cada um dentro da sua função, dentro da tua área, que possamos desembrulhar grandes coisas, que possamos ser, cada um dentro do seu propósito, dar o seu melhor. E eu gostaria de fechar esse meu momento, desejando a todos os colegas, desejando a todos que estão aqui conosco nessa noite, um ótimo final de ano, que esse ano seja um ano bom para que a gente possa reavaliar, rever as nossas práticas, reavaliarmos as metas, para que a gente possa começar um 2022 cheio de sonhos, de alegria, de trabalho, de esperança, porque é preciso acreditar. Presta atenção nesse vídeo, gente. E eu quero dar meu agradecimento ao professor Eduardo, que olha, é um amigo querido, dentre tantos outros que eu consegui ter nessa escola que eu estou agora também. Então, agora, com vocês, presta atenção nesse vídeo. Uma boa noite, um grande abraço e tudo de bom para nós. Já está aparecendo para vocês? Sim, está aparecendo, mas está pausado. Imaginem a paz e o amor, diferenças de credo de... Jardim bonito, tudo verdinho, tudo fresquinho. E também sempre gosto de participar, de estar aproveitando a sombra gostosa, a cantoria da cidade, tanto tempo pensado, e agora poder desfrutar. Já mãos é o amor, todos juntos, unidos em um só coração. Os voluntários já apareceram. Muito obrigado. Faz ali o seu convite, chama o povo. Cláudio, devagarinho vai ficar muito bonito isso aqui. Esperar, conseguir um final feliz. É só imaginar. Mais voluntários estão chegando. Não é que os meninos pegaram gosto pela coisa? E a coisa está fluindo. Eu nunca vi uma escola tão movimentada como essa. As meninas varrendo, os meninos marcelando, a professora plantando. Só lembrar que o poeta escreveu. Eu não sou apenas um sonhador. Sei que já não estou mais sozinho nesse sonho bom. Se você quiser compreender, o futuro depende de nós. De mãos dadas, seguir o caminho da paz. É só imaginar
já sei que pode esperar. Consegui um final feliz. É só imaginar um mundo melhor e a história. Eu já sei que pode esperar. Consegui um final feliz. É só imaginar. É só É isso então, gente. Parabéns, professora Leila. Muito obrigado pela apresentação. Realmente nos toca aí as boas práticas e é muito importante divulgar boas práticas de transformação do espaço e do cotidiano escolar, que é o que nós acabamos de assistir aqui por meio da orientação pedagógica, que por muitas vezes se centra apenas na indisciplina. E aí a gente vê que é possível romper tudo isso e focar realmente na disciplina e na transformação do espaço. Parabéns. Abro aos comentários. Leila, no chat, depois se você quiser dar uma olhada, tem bastante gente elogiando o trabalho. Faltou o André na foto lá. O André, se você é do Nilza também, não é? Ele não estava me nesse dia. É o André fugiu da foto. Né? Mas é muito gostoso ver esse entrosamento, né, da escola, dos alunos. É uma sensação de que os alunos estão sentindo prazer de estar ali, de estar um ambiente gostoso, né? Isso faz total diferença. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. E pelo trabalho dos professores lá, dos funcionários da Escola Nilza. Passo a palavra, se alguém quiser fazer algum comentário. Que bacana o trabalho Eu quero apresentado, parabenizar a Leila, né, porque é uma pessoa que tive o privilégio de trabalhar junto na equipe do Educaê. Então, eu tinha certeza que essa sua sensibilidade que você colocou tão bem dentro, né, dos nossos encontros, esses anos todos, eu tinha certeza que isso era a sua prática de escola, e por onde você passa, você consegue, né, despertar esse olhar sensível, né, para os alunos, para o envolvimento deles com toda a escola. Então, meus parabéns mesmo. Obrigada, Jorge. Ô, Leila, eu queria falar uma coisa bem rapidinho também. Eu até comentei num outro momento com a Ana Maria que a postagem do Face de vocês sobre a amostra científica que teve na escola, e eu assistindo, né, a postagem, e no final do vídeo teve um depoimento falando e assim, durante a apresentação do vídeo eu já me emocionei de ver as pessoas pelos corredores, aquela escola cheia, não lotada a ponto de transmitir alguma coisa, mas cheia, com vida, que é isso que a gente quer ver na escola. E aí, no final, o depoimento, eu falei, Ana Maria, eu não sei se foi mãe, se foi professora, quem foi que falou, mas aquelas palavras me emocionaram muito. E aí ela disse que foi você que gravou o finalzinho, falando que... Então, eu me emocionei, assim, de ver aquela imagem, aquela escola cheia, e todo mundo envolvido, e as crianças ali mostrando a comunidade, os pais, coisa linda de ver. E aí, a sua fala no final, que era isso que a gente estava esperando, né? Então, a nossa esperança. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho, viu? Muito legal. Bom, se não tivermos mais comentários, nós seguimos para o compartilhamento, que estava previsto pela professora Fernanda Moranza, de Projetos Especiais. É necessário que a gente explique a todos aqui hoje que ela teve um evento, uma incompatibilidade de agenda de última hora, na qual não possibilitou que ela estivesse aqui. Entretanto, ela teve o cuidado, né, o zelo de gravar toda a apresentação e para que não houvesse nenhum tipo de prejuízo
da apresentação de hoje das boas práticas, a qual estava o compartilhamento dos projetos especiais. Então, acredito que o professor Marcos Fortes ou a professora Miriam farão aí o compartilhamento dos vídeos que a professora Fernanda Moranza e sua equipe que construíram e deixaram para a apresentação de hoje das boas práticas. Professor Marcos. André, eu vou tentar apresentar, porque eu acho que o educador tem que superar as suas dificuldades, né? Eu estou aqui com uma dificuldade tecnológica, mas eu acho que isso é um exemplo para todos nós, enquanto educadores, que quando aparecer uma dificuldade, a gente tem que tentar superar. Eu vou tentar novamente, se eu não conseguir, eu vou passar para a Miriam, tá? Com toda a humildade do mundo. Quero agradecer a Jorge pelo suporte aí no WhatsApp, né? Passando as orientações, porque eu acho que o que faz uma rede ter um trabalho, né, rico é essa cooperação, né? A gente está sempre de mão dadas, um com o outro. Não é um momento de competição, mas é um momento da gente mostrar que nós somos solidários um com o outro. Então, agradeço a Georgia, agradeço a todos, a Miriam também, que está dando aí uma assessoria. Parabenizo a professora Leila, né, pelo trabalho maravilhoso ali na escola Nilza, né, promovendo assim um trabalho muito integrado com a equipe. E eu acho que o que eu falei em relação ao trabalho da minha equipe, ela mostrou no trabalho dela, que lá não é um trabalho de uma pessoa só. Existe uma liderança, mas todos colaboram. Então, vamos lá, vamos tentar, ver se vai dar certo, se não der certo. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para trazer para vocês um pouquinho do trabalho dos projetos especiais da Secretaria de Educação. Eu sou a Fernanda Moranza, coordenadora dos projetos, e vamos trazer para vocês um pouquinho da fala da professora Fernanda Simonetti, da Célia, representando as recreacionistas, trazendo para vocês inspirações de como foi a construção inicial de toda a história dos projetos especiais até aqui. Não foi fácil, enfrentamos muitos desafios, tivemos que lidar com planos A, B e C, a pandemia veio, tivemos que lidar com produções de vídeo, mas tem sido muito gratificante porque temos recebido muitas devolutivas das escolas. E algo interessante que eu quero deixar aqui, desafiador para vocês, é que os projetos especiais hoje, ele conta com muitas especificidades, porque lidamos com as 39 escolas do município, com as escolas do PROEB, com as demandas de toda a secretaria, do poder público e também com as demandas das cidades dos entornos, né? Mas tem sido desafiador e tem sido muito gratificante, como já disse. E a frase que eu deixo aqui para vocês é a seguinte: que possamos fazer sempre o nosso melhor nas condições que temos, para que quando tivermos condições melhores, possamos fazer melhor ainda. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Simonetti, professora formadora dos projetos especiais. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha prática nos projetos especiais. Aqui no projeto, como em todo lugar, temos muitos desafios. E um dos desafios que eu tive aqui no primeiro ano foi com o transporte, né? Como aqui é um projeto vivenciado, as crianças vêm até o projeto para ter suas experiências. E como tivemos problema com o transporte, pensamos o que fazer? Como vamos atingir essas crianças se ela não pode vir mais até o projeto? Aí que surgiu a ideia do teatro, das ações vivenciadas na escola, da contação de história. E essa experiência nas escolas, na maioria das vezes, foi excelente, né?
fomos bem recebidos, né, pelas crianças, gestores, professores, mas também teve lugares que teve a indiferença de professores, né, teve aquele olhar meio assim para nós, mas nós não deixamos a peteca cair, porque queremos atingir a criança, né? E um segundo desafio que veio até nós foi a pandemia, né? A criança não pode vir até o projeto, nós não poderíamos ir até a escola. Como é que o projeto poderia chegar até a criança? Aí que surgiu a ideia de vídeo. Mas nós sabíamos fazer vídeo? Não. Como fazer um vídeo direcionado para a criança, que chamasse a atenção dela, que esse vídeo pudesse servir de apoio para o professor, né? Então, pesquisamos, fizemos formações, né? E com a intenção de atingir o aluno, acabamos atingindo a rede pedagógica, né? A maior rede pedagógica de professores do Brasil, né? Eu lembro que um dos membros da rede pedagógica entrou em contato comigo pelo Messenger, falando que tinha visto um vídeo do projeto nas redes sociais, né? E pediram permissão para compartilhar. Aí, o projeto ganhou o Brasil, né? Então, os projetos é conhecido no Brasil inteiro pela rede pedagógica, né? E o que eu queria dizer é assim, gente, desafios nós teremos. O que não podemos deixar é a peteca cair, não podemos desanimar. E eu queria deixar uma frase aqui também, porque é assim, eu não sei tudo, as recreacionistas não sabem tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então, é o saber de cada um que faz com que aconteça, né? O saber de cada um. Então, a frase que eu queria deixar é assim: não existe quem sabe mais ou quem sabe menos, né? Existem saberes diferentes e juntos a gente consegue. Então, um beijão. Representando as recreacionistas, destaco 4 palavras que definem um pouco nossa trajetória no projeto. Primeira palavra, acolhimento. Estávamos fragilizadas, havíamos perdido as salas de aulas e dentro de um processo, o projeto nos acolheu. E essa acolhida fez toda a diferença, nos deixou importantes. Mas vejam, o que importa é não ser importante, mas fazer a importância na vida do outro. Segunda palavra, desafio. Havíamos ficado em salas de aulas nas escolas de 20 a 25, 30 anos e a transição do âmbito escolar para os projetos trouxe medo, insegurança, dúvidas e nós, sendo mediadoras das experiências vivenciadas dos alunos, tivemos que pesquisar sobre os temas meio ambiente, legislação do trânsito, contação de histórias, e nós não somos artistas. A nossa formação acadêmica é voltada à educação. Então, subir num palco, incorporar uma personagem, encenar, é um grande desafio. Terceira palavra, superação. Com a pandemia vieram os vídeos com atividades lúdicas, jogos, brincadeiras, sem recursos tecnológicos, enfrentando uma timidez, se expondo na mídia sem saber se atingiríamos o nosso público-alvo, as crianças. E depois, então, vieram a produção dos vídeos do PQVAE, uma outra intencionalidade, uma outra temática, um jeito diferente de produzir. E superamos. Quarta e última palavra, equipe. Todo esse movimento do projeto não seria possível sem o trabalho em equipe, essa troca, né? Um tem mais habilidade na costura, o outro na produção das atividades. E dentro de uma equipe existem as diferenças e a gente aprende com elas. E digo mais, quando uma atividade é elogiada, não é aquele que está à frente naquele dia que é merecedor, mas a equipe. E se for criticada também, a equipe tem que rever a situação e não aquele que estava à frente naquele momento. E toda a equipe tem os seus mimimis, mas o que importa é que é resolvido dentro da equipe e não se respinga no aluno. E quero deixar para finalizar 2 frases importantes. Uma de Celso Antunes, que diz: quem ama compartilha e divide, jamais disputa ou compete. Eu diria, quem ama a educação, divide os seus conhecimentos, as suas angústias, não fica competindo. Quem tem a perder é o aluno. Segunda frase de Arnaldo Antunes: seu olhar melhora o meu. Se permita um outro olhar em algumas situações, em algumas atividades. Com certeza nós só temos a ganhar com isso. Espero ter contribuído.
Pessoal, conseguiram ouvir agora o som? Tudo certinho? Marcos, deu certo. Parabéns aí, ó, superação, é isso aí. Superação, tem tudo a ver com o projeto, né? Dá até para a gente fazer um link agora. Com o PQBAE também, viu, Marcos? Porque um dos princípios nossos é os recursos limitados. Falamos da ideia da superação dos nossos limites. Sim. Então, aqui para mim hoje era novo o Zoom, né? Eu nunca o tinha utilizado como apresentador, sempre como participante. E o projeto, né, apresentado aqui da equipe tem tudo a ver com o momento, que é a questão da superação. Eu acredito que todos nós temos as nossas limitações, e o projeto trata disso muito bem. E não é porque a escola, às vezes, não sabe, né, o caminho que deve tomar, que deve ficar inerte. Mas todo problema, ele deve ser pensado no coletivo, assim como o grupo pensa, e traçar um plano de ação. Muitas vezes nós não sabemos se esse plano de ação ele vai dar certo ou errado, mas nós temos a capacidade de reflexão, de fazer ajustes nesse plano de ação até chegar no ponto que nós queremos, né? Então, assim, a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós, educadores, muitas vezes nós não temos a receita pronta, porque cada aluno, cada escola é de um jeito. Mas isso não pode nos limitar, né, e nos deixar com receio de fazer algo, porque ao fazer, com certeza, muitas coisas nós vamos acertar, outras não, e aquilo que der errado, a gente sempre vai poder reajustar, né? Então, eu acho isso é uma coisa assim fabulosa na educação, essa possibilidade de repensar sobre a prática. E nesta noite aqui, que nós estamos apresentando práticas inspiradoras, é um momento muito propício para a gente se inspirar no colega, fazer uma reflexão sobre a nossa prática e ver o que nós estamos fazendo enquanto educadores e o que nós podemos também agregar de tudo aquilo que foi apresentado aqui. Então, muito obrigado. Passa a palavra aí para a equipe dos projetos especiais, se eles quiserem acrescentar alguma coisa que não foi contemplado no vídeo, que não foi contemplado na minha fala, sinta-se à vontade. André, se quiser também fazer algum comentário. Nádia, seu microfone está fechado. Isso. Pronto, é o microfone, não era o vídeo que eu queria. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa noite a todos. Eu sou Nádia, recreacionista. Uma parte da equipe está num evento com a Fernanda Moranza, por isso não estão aqui falando com vocês. Eu vou falar, não sei, para quem não sabe, o projeto consiste em situações vivenciadas do currículo mesmo, né? Vivência no trânsito, vivência com o meio ambiente, que os alunos, a princípio, vão até os espaços para terem essa vivência. E então, para quem não conhece, fica até o convite para ir, né? A gente fica ali perto do CEAV, que é o Anchieta, temos a biblioteca infantil também, né? Que fica ali na Rebouças, e a Cidade Mirim de Trânsito, que fica ali perto do Rotary, atrás da rua do Romeu, do restaurante Romeu, tá? Um projeto bem dinâmico, né? Eu vou falar como recreacionista, sempre gostei dessas coisas mais dinâmicas, e ali eu gostei do trabalho, gosto do trabalho, gosto de ter contato com os alunos, e então é sempre o desafio mesmo que a gente tem a cada ano que vem. Já são 4 anos no projeto, e a gente acha, né, vê que os alunos gostam bastante. E é isso, eu prefiro falar 1000 vezes com criança, eu fico meio sem graça aqui no vídeo, gente, desculpa. Olá, eu posso falar?
Claro, pode sim. Assim. Boa noite, meu nome é Jussiara, eu também trabalho nos projetos especiais, eu sou recreacionista, e eu queria falar de um desafio. Assim, as práticas vivenciadas foram bem... contribuiu para a minha vida, assim, eu sou uma pessoa tímida, e vendo assim, talvez eu não pudesse participar de algumas, não pudesse não, seria um desafio maior para mim participar de algumas atividades, principalmente vídeo, fazer o vídeo na pandemia, essas coisas. Mas, como todo desafio, ele acaba contribuindo. Mas eu queria falar muito assim do respeito a esse meu jeito de ser um pouco tímida. O projeto, como pega, vai na parte melhor de cada um, porque todos nós temos algo para contribuir. Então, eu gosto muito de ficar atrás, sabe? De criar, mas atrás. Eu não preciso aparecer. Então, foram descobertas algumas coisas assim que talvez eu não fizesse mais, como costurar, como planejar uma fantasia, um cenário. A gente constrói em grupo, aí eu vou lá e costuro e faço. Aquilo me satisfaz muito. Isso foi respeitado em relação a mim. E assim como outras pessoas também no projeto, tem outras peculiaridades, né? E a Fernanda, assim, conseguiu que cada um se sentisse bem. E eu acho que para mim foi um desafio. Eu participei de alguns teatros, assim, um pouco tímida, mas até me senti uma vontade de procurar algum lugar, porque contribui para a formação, até para a vida pessoal. Nós fomos tiradas da sala e foi um desafio grande, a gente foi sem saber o que faria. Como fomos bem acolhidas, aí vai desenvolvendo, a gente consegue criar melhor. Você vai conhecendo as pessoas que há anos a gente convivia só em reuniões esporádicas e vê que as pessoas talvez não seja aquilo que a gente só vê, né? Você acaba conhecendo a pessoa por inteiro, por dentro, não só aquilo que falam dela. E isso foi ótimo também. Eu achei pessoas que a gente sabe, quando a gente olha e fala, fulano parece que é meio chatinho. Não, você conversa, você descobre coisas, cria um relacionamento de segurança, de compaixão com a história de cada um. Eu acho que apesar dos desafios, cada um ali teve uma contribuição para a vida profissional e pessoal. Eu agradeço pela fala. Nádia, Jucimara, nós agradecemos a fala de vocês, muito importante a fala de vocês nesse momento, e parabenizamos por todo o trabalho desenvolvido e toda essa perspectiva que vocês trouxeram hoje no nosso dia, nessa nossa apresentação sobre as boas práticas. Se ainda houver algum comentário, eu passo a palavra. Miriam. Aqui no chat a gente pode ver que tem só elogios para o pessoal do Projetos Especiais. Também fica o meu elogio a todo esse trabalho. Eu, para quem não sabe, eu era recreacionista, eu era desse time das meninas, trabalhei com a Nádia, com algumas das meninas que estão aqui, que estão lá no evento, e é um trabalho maravilhoso que elas fazem, né? E muito importante para a nossa rede. Então, parabenizo todos vocês e sucesso, e que venha aí mais projetos especiais para 2022. Não sei se mais alguém tem alguma palavra. Eu queria, Miriam, só fazer um comentário, assim, estendendo os agradecimentos a essa equipe, né, dos projetos especiais, e dizer desse trabalho de união da rede, porque as meninas, dentro do projeto PQVAE, as meninas com a Fernanda, elas montaram os vídeos de todos os princípios do amor exigente, e esses vídeos estão lá no Drive dos professores,
para que os professores possam utilizar, incrementando as suas aulas. Então, é um trabalho mesmo de união de forças, sabe? Então, isso é bonito na nossa rede, por isso que esse evento de compartilhar as práticas, ele vai dar um gás, né, para as pessoas perceberem o quanto elas são importantes, tá? E enaltecer a fala da Jussiara, né? Um espetáculo, ele só acontece, ele é um belo espetáculo, porque ele depende de todos, dos que estão em cima do palco, mas principalmente de quem está nos bastidores, porque sem eles o espetáculo não acontece. Então, parabéns para todos vocês. Obrigado, professora Georgia, professora Miriam, professor Marcos Fortes, pelas considerações e comentários. E é isso. Nós, durante o nosso ano letivo, nós planejamos, executamos, replanejamos e é preciso mostrar. A Semana de Boas Práticas, ela traz à tona todo o trabalho, ou parte dele, né? A gente pode ampliar isso, deixar maior ainda, que acontece no dia a dia das nossas escolas. Nós temos na nossa rede o Cefens, o nosso centro de formação, que é importantíssimo, e nós precisamos a cada ano revalidar e lutar para que tenhamos sempre esse centro de formação e que a nossa formação seja sempre realizada com muita qualidade. E é o nosso diferencial, o centro de formação, é o diferencial do nosso município, é o diferencial da nossa rede, da nossa educação. Estamos nos encaminhando para o encerramento das nossas apresentações de hoje, de boas práticas, e eu não posso deixar de agradecer novamente a professora Márcia Tognetti, diretora do Centro de Formação de Educadores do município de Sumaré, a todos os presentes, professor Marcos Fortes, professora Georgia, professora Luciana, professora Miriam, professora Leila, e todos os outros que estiveram conosco aqui hoje, nessa apresentação de boas práticas. Não posso deixar de agradecer a professora Ana Bem-vinda, por meio do seu educacional Bem-vinda Cursos, tem colaborado grandemente com as nossas apresentações ao longo desse ano, tem sido um instrumento muito importante para todas essas apresentações. Agradeço novamente à Secretaria Municipal de Educação e encerramos por hoje as nossas boas práticas. Desejo uma boa noite a todos e continuamos aí durante os próximos dias.